O maior problema do cristianismo na política e dos cristãos na política, basicamente, a forma com que eles discutem e veem as pautas, é justamente que eles acabam misturando bastante as questões religiosas com as questões políticas. E isso dificulta o debate. Nessa última semana, não sei se vocês perceberam, mas eu gravei basicamente todos os vídeos no mesmo dia porque eu tinha que viajar. Eu fui viajar lá pra Brasília por questões médicas que eu já expliquei em outro vídeo também. Mas enfim, e aí eu tive que ir pra lá e eu fiquei em casa de parentes. E eu fui conversar com eles sobre religião e política, basicamente. E eles são cristãos e têm opiniões mais de direitas e tudo mais. Eu acabei percebendo uma coisa que é muito interessante quando você conversa com cristãos sobre política. Como que a questão religiosa e a questão política acaba entrando muito junta, entrelaçada, e é muito difícil de você separar essas duas questões, se tratando desses cristãos, quando se trata de pautas políticas. O que eu tô querendo dizer com isso mais na prática? Basicamente, quando eu tava conversando com eles, eu comecei a falar sobre religião. Começando primeiro sobre pontos de igreja e falsificação histórica, e coisas sobre a Inquisição, por exemplo, que eu acho que é um ponto fácil de bater, basicamente, né, na Inquisição. E aí um cara tava defendendo, basicamente, o que aconteceu na Inquisição. Não defendendo, mas dizendo que não foi tão ruim assim. E aí, tipo, você fica meio... Eu comecei a conversar e disso foi pra pautas políticas. E aí de pautas políticas foi pra pautas religiosas. E eu fiquei vendo, cara, pra eles, a política nada mais é do que uma pauta religiosa. Porque eles veem como se a tentativa de você trazer mais lucidez e mais racionalidade para algumas questões que estão na Bíblia fosse uma ofensiva à religião deles. Sendo que não é esse o ponto. E aí que tá o ponto que eu acho que o fundamentalismo vira um problema. Porque quando você tem... claramente você tem que a racionalidade não condena de forma alguma aquela ação ou aquela pauta, e você precisa de algum ponto para condenar aquela pauta, você se usa da Bíblia muitas vezes. Então, por exemplo, uma questão que é muito batida, mas é a questão dos homossexuais, que para eles sim é pecado, cara, e não tem o que você possa fazer. Tem algumas vertentes cristãs que acabam não considerando, mas essas vertentes cristãs são chamadas pelas outras vertentes de meio como se fosse xoxa, tipo, sabe, eu não sei qual que seria uma vertente mais... assim como a gente trata a gente da esquerda radical trata os sociais liberais, sabe? Que tipo, os caras que se diz de esquerda, a gente fala, vocês não são tão esquerda assim. É tipo os cristãos, esses caras que não consideram homossexualidade pecado, por exemplo. E aí eu entro numa questão muito complexa, porque, beleza, eles vão acabar, mesmo que sejam mais de boa e acabam deixando socialmente que isso seja praticado, eles sempre vão defender que isso possa ser criticado, que possa ser tratado como algo ruim, porque eles veem como algo ruim. Então todo o preconceito, todas essas questões, mesmo que eles não achem justo o preconceito mesmo, a agressão contra homossexuais ou qualquer coisa assim, eles sempre vão ver de uma forma mais leve, porque eles vão ver, ok, tem um fundo de verdade aqui, porque é pecado, é errado, mas você não precisa também bater no seu filho homossexual. Então você entende que é diferente do que você vê, cara, tá tudo errado aqui, não tem por que você ter preconceito, e tá muito errado você bater no seu filho homossexual. É diferente de você ver, não, tem um pontinho de verdade ali. E a questão dos casamentos homossexuais, por exemplo, que eles condenam e dizem que a igreja não deveria fazer, e que o casamento deveria ser puramente civil, o que pra mim não faz tanta diferença, porque eu acho que é até bom que isso faz com que as pessoas saiam mais da igreja. Eu acho que sair da igreja é um ponto bom. Fazer a igreja sendo muito radical e fazer com que as pessoas saiam da igreja é um ponto bom, porque elas vão sair dessas igrejas mais ortodoxas e mais... Eu sei que igreja ortodoxa é outra coisa, mas só mais dogmática, né, pra não usar outra palavra. Então, essas igrejas mais dogmáticas e vão acabar indo para linhas ou mais agnósticas ateias ou mais liberais em questão de dogmas. O que acaba sendo mais positivo para questões políticas, porque nessa questão, por exemplo, não tem questão racional que condene isso. A única forma de você justificar esse preconceito é biblicamente, porque racionalmente você não tem nada que justifique esse preconceito. O máximo que você consegue dizer é o clássico argumento que o Enéas deu, que é um péssimo argumento, que é porque se todo mundo fosse, não teria como reproduzir a espécie humana. Sim, mas não é uma tendência que vira todas as espécies que têm esse comportamento, todas as espécies animais que têm esse comportamento, é um comportamento minoritário, sempre vai ser um comportamento minoritário. A questão é que esse comportamento minoritário pode ser feito, ele não tem que ser proibido, é só essa questão, ele não vai se generalizar, porque não é essa tendência. E então, racionalmente, você não tem como justificar esse
esse preconceito. E mesmo que, vamos supor que é uma tendência de generalizar, que seja que você defendesse, né, que você defendesse que o cara pode ser qualquer coisa, mas compulsoriamente ele tem que ter algum filho, pelo menos. Então, tipo, ele vai ter que ter uma relação ali que não é porque ele quer, compulsória, mas o resto da vida ele pode fazer o que quiser. Se ele tiver um filho ali, ou dois, sabe? Se der um problema populacional, o que não vai acontecer, porque a gente já tá tendo filho pra caralho com a humanidade. Só que pra eles entra nessa questão religiosa e pra eles entram num dilema. A razão não me dá base nenhuma pra ter essa opinião. Mas tem aqui um livro de 2000 anos atrás que diz que eu tenho que ter essa opinião. Então, pra mim essa é a maior problemática. E outra questão, o aborto também. O aborto já tem algumas questões racionais que você pode sim ser contra, então tem alguns pontos sim. Mas a maior parte do ponto não é pelo feto em si. Até porque, pra mim, cara, a maior coerência pra você ser contra o aborto é você ser vegano, cara. Você ser vegano e contra o aborto. Pra mim, é a maior coerência. Porque aí sim você vai estar sendo contra todo tipo de dor e sofrimento de animais e seres que possam sofrer dor. Agora, mesmo que o feto sofra dor, a gente tem que admitir que é uma vida, e é feio dizer isso, mas é uma vida que tem, categoricamente, não está na mesma categoria de direito do que uma vida humana como eu e você. E, mas isso é muito feio, tá, cara? Você mata animais, você pega um ser, você mata esse ser, você come um cadáver, você constantemente come cadáveres no seu almoço. Então não me venha. Isso é só porque você tá com a visão social ali, basicamente, os vários conceitos que a gente cria pra tirar o fato que a gente come cadáveres, por exemplo. E eu não sou vegano, eu como cadáveres, eu vou continuar comendo. A questão é que a gente não vê isso dessa forma, a gente tenta deixar isso mais bonitinho. Então quando você chegar, você vai estar matando uma vida. Tá, como se fosse grande coisa na nossa sociedade, sabe? Mas é porque é uma vida humana. E, bom, aí já tem vários outros pontos, eu não vou entrar nessa questão. A única coisa que eu quero dizer aqui é como que o pilar dessa argumentação para eles não é a questão racional, e sim a questão religiosa. E isso acaba sendo muito complicado. E a igreja acaba não estando mais diretamente como uma instituição como já foi ligada ao Estado, mas ela acaba se entrelaçando muito com o Estado. Porque, infelizmente, a questão política que mais entra de acordo com as igrejas são pautas de direita, são pautas conservadoras, não tem o que você possa fazer. A bancada evangélica, por exemplo, é assim. Acaba que nos cultos evangélicos, que são mais abertos para o pastor falar o que quiser, tem mais questões envolvendo política ali, eles podem falar mais de pautas políticas do que um padre, por exemplo, mas ele pode sim falar de pautas políticas na homilia, por exemplo, isso não impede dele falar dessas questões que eu citei, por exemplo, entre outras, como por exemplo, sei lá, drogas, e são essas mais as questões mais problemáticas, né? E também mais isso, mais essas questões e questões de liberdade religiosa, que tipo, eles são meio que a favor da liberdade religiosa deles, né? Porque tipo, se você coloca você faz um desenho infantil falando bem de Deus e catequizando as crianças, é ok. Agora, se você faz um desenho infantil catequizando, digamos assim, né, as crianças pro satanismo, é horrível. Mas, tipo, é só outra religião. Eu peguei o exemplo mais pesado, mas vamos supor que você tá colocando as crianças pra, sei lá, cara, qualquer outra religião, pra ser budista, sabe? Eu gosto de pegar budista porque você vai realmente criticar o budista, cara. Tipo, eu não sou budista, mas dá pra perceber que esses caras são mais espiritualmente ajeitados do que a gente, vai, o mínimo que você pode dizer. Então, sei lá, cara. Então é basicamente esse o ponto. Essa questão acaba se misturando bastante. Eles não dissociam as coisas. Porque acaba sendo muito dogmático, como eles acreditam que o principal, o que guia a vida deles, o principal pilar é a religião, é a Bíblia e é esse Deus. Todas as outras questões vão estar submissas a isso. E é muito problemático você fazer isso numa sociedade que não se prova esse ser e que não é totalmente desse ser. E ainda assim é majoritariamente? Ainda assim é majoritariamente. Mas eu ainda acho que majoritariamente não fielmente, sabe? Tipo, fielmente, assim, tipo, de verdade mesmo. É uma minoria. Porque a maior parte das pessoas se dizem cristãs e seguem só os pontos que convém. A maior parte delas é isso. Mas ainda assim tem esses cristãos que são cristãos mesmos, que seguem tudo que tá lá, tudo mesmo, e acabam condenando essas pautas e acaba sendo problemático. Tudo isso. Então qual que é a solução? É ser anticristão? É ser contra o cristianismo? Ser contra a religião? Cara, na minha visão não. Como eu já falei, eu acho que isso acaba sendo bom, positivo em certo ponto,
por tirar as pessoas dessas igrejas dogmáticas. Então eu acho que isso tira as pessoas da igreja católica, por exemplo, que eu não gosto. Isso tiram as pessoas dessas igrejas evangélicas, que eu não vou estar ligado o nome, que são mais rígidas. Tipo, até em questões de comportamento também. Tipo, falar, nossa, que bosta, você ficar restringindo os fiéis a usar ou não usar tal tipo de coisa, ou fazer. Cara, eu prefiro que a igreja seja cada vez mais radical, porque o povo vai ficar mais puto com a igreja mais rápido. E o povo vai sair. Só que eu não sou contra a religião de nenhuma forma. Até mesmo tem um texto do Herbert Reed. Não Herbert Richards, tá? Herbert Reed. E eu tava lendo que é o... Cara, não vou lembrar qual que é o título do texto. Mas ele fala basicamente, eu até achei que ele foi... O livro que eu tô lendo aqui é uma coletânea de textos. Eu achei até engraçado que foi um contraste. Tinha esse texto dele que eu achei que foi... passando um paninho até, falando bem demais, assim, de religião. E aí passou por um texto do Bakunin que ele tá estraçalhando a igreja e a religião. Eu falei, caralho, bom contraste, assim, pra você ver como que anarquista pode discordar pra caralho em alguns pontos. Mas pra mim é um pouco um sincretismo entre os dois. Porque eu acho que tem esses pontos que eu já citei. Mais uma coisa que o Herbert fala que é interessante é que todas as sociedades têm suas religiões e faz sentido. É uma tendência natural que se tenha. Então não é bom que a gente tente proibir essa tendência. Eu não acho que é uma coisa boa ou que a gente veja como uma virtude não ter uma religião. Tipo, olha só, esse cara ele é ateu, então ele é iluminado, porque ele não precisa de um Deus pra viver. Cara, mesmo partindo do ponto de que é tudo mentira e não tem nenhum Deus, às vezes o cara precisa daquilo lá pra viver e pra se sentir bem. E honestamente isso se tem demonstrado no ser humano como uma tendência. E a gente defende por várias vezes, a gente não chega aqui e defende várias pautas dizendo que isso é a natureza do homem. Cara, eu acho que a hipocrisia é você querer ser antinatural nesse ponto e querer ser antirreligioso. Claro que a gente tem que batalhar contra nossas tendências naturais que são prejudiciais, mas eu não acho que essa seja dependendo da maneira. Justamente porque também se demonstra uma tendência na religião em ser extremista e fazer coisas irracionais e idiotas, como por exemplo, em várias tribos tem sacrifício humano, tem a tirania dos líderes religiosos, a própria igreja e tudo mais. Então acho que tem que se ter um equilíbrio nisso aí e ter religiões, principalmente, que estudem mais a espiritualidade individual. E quando se trata do coletivo, não é uma questão muito normativa, no sentido de faça ou não faça isso. E sim, é mais aconselhável que se faça e que não se faça isso, que não se julgue e não se tenha a culpa que se tem na igreja católica ou nas outras igrejas. E eu acho que a questão do cristianismo também tem muito entrelaçado com a culpa. E como as pessoas sentem culpa do próprio pecado, elas também vão julgar o pecado alheio. Eu acho que os erros e os pecados não devem ser julgados dessa maneira. Eles devem ser encarados de uma maneira um pouquinho mais fria. Tipo, estou falando de erros e pecados no sentido de que eu não acredito muito em pecados, mas só pra dizer como que eu acho que seria uma visão mais de boa. Então, tipo, você fez isso, você não é menos por isso, você não está sujo por isso, contaminado por isso, você não tem que se sentir mal por ter feito isso. Só não faça novamente. E claro, a maior problemática disso é você colocar um pecado que é algo que às vezes é uma necessidade, ou é uma coisa que seria bom que se fizesse, como por exemplo a sexualidade é uma necessidade, o gênero acaba, não é que é uma necessidade exatamente, mas é muito melhor que a pessoa deixe aflorar esse ponto do que ficar reprimindo. E outros pontos que pode ser vantajoso para a pessoa, como por exemplo o aborto. A pessoa é uma pessoa pobre pra caralho, não tem condição de fazer, de criar o filho. Muitas vezes o pai some, né? Então, tipo, porra, o pai sumiu e é uma pessoa pobre. Porra, você realmente acha que tipo, a melhor coisa que ela tem pra fazer é criar essa criança, tipo, de verdade mesmo? Em caso de estupro, por exemplo, aí por aí vai. Mas aí não pode, de jeito nenhum, porque é pecado, sabe? Então, você fica, eita, porra, tá ligado? Drogas eu não vou nem falar, porque aí já é mais problemático. As pessoas vão achar um absurdo dizer que eu acho que em certos pontos até não é só que deveria ser direito, mas que é bom que se use drogas. Mas eu não vou fazer esse ponto, porque aí já é muita coisa. Mas eu tô me delongando em exemplos. Talvez porque eu esteja há muito tempo sem gravar, eu tô falando coisa pra caralho. Mas é meio que isso. Basicamente é isso. E eu não sei, um ponto de sincretismo talvez seja essas religiões mais brandas. Um cristianismo mais brando, por exemplo. Tipo, a gente acredita em Jesus, a gente acredita em Deus, a gente acredita em vários mandamentos, mas a gente também tem um contexto histórico, por exemplo. A gente vê o avanço das pautas, a gente vê, porra, pera aí, então esse Deus aqui, ele quer o nosso bem, ele quer que a gente
prospere. Ele criou isso aqui tudo pra gente. E ele quer que ele é nosso pai e nós somos os filhos deles, ele quer ver os filhos dele felizes. E a gente tá vendo que essa pauta aqui, que tá descrito que é pecado, mas, porra, até hoje, tudo que a gente fez pra defender essa pauta só gerou morte, só gerou dor, só gerou sofrimento, só gerou... Porra, só coisa ruim na humanidade. Por que Deus vai estar defendendo essa pauta? Ela não fez nada de bom pra humanidade até hoje. Isso entra em todas as pautas que eu citei. Drogas, aborto, homossexualidade, só gerou dor, sofrimento, morte, perseguição religiosa também. Tipo, então peraí, então, tipo, tá dizendo que só essa religião aqui é correta, mas, porra, tentar restringir outras religiões só deu merda até hoje. Então por que Deus vai ser a favor disso, sendo que só deu sofrimento pros filhos dele? Usando uma retórica mais cristã, porque é o que a gente tem que enfrentar aqui no Ocidente, basicamente. Eu falei isso em outro vídeo também. Que é um argumento que pode se vir, né? Você fala aí muito de cristianismo, mas o Islã é pior. Sim, cara, mas eu vivo no Ocidente, eu tô vivendo sobre um país cristão, não um país islâmico, porra. Se eu tivesse no Islã, eu estaria falando sobre o islamismo, porra. Mas eu vivo num país cristão. Sei lá, cara, acho que nem tem países assim com tradições judaicas muito fortes, né? Tipo, Israel ele vai ter, mas acho que o principal pato lá é guerra, né? Não é, o principal assunto é guerra, não é? É judaísmo, provavelmente. E o judaísmo também, se não me engano, ele não tem muito essa questão de querer convencer os outros. Eles acreditam que eles são o povo salvo e, tipo, você não é o povo salvo, então foda-se se você vai acreditar ou não, tá ligado? Você não é salvo, você não tá salvo, cara. Eu sou judeu, tipo, de sangue, então foda-se. Entendeu? Acho que é esse que é o ponto. Mas é isso, cara. É isso, eu me delonguei demais. Como eu falei, é porque acho que eu tô um tempo sem gravar e eu acabei me enrolando mais aqui. Que nesses vídeos que eu gravo sem ser react costuma ser mais rápido, né? Eu costumo falar uns 5 minutos, chegar, preparar e ir. Mas é porque eu gravei um outro vídeo. Você que só queria ver a pauta, já acabou agora. Eu só tô tendo uma conversinha no final do vídeo. Eu gravei um outro vídeo, cara, eu achei uma bosta. Eu vim gravar esse outro aqui porque eu achei ele ruim. Normalmente eu pego textos que eu tô lendo e resumo eles e venho aqui falar. Isso costuma ser rápido, costuma ser uns 5 minutos. Só que eu fiz isso e eu achei que eu falei mal. Eu falei, cara, sei lá, é que esse texto ele... Eu não sei, eu acho que não tá muito bom de fazer um vídeo disso. É um texto bom, mas eu acho que um vídeo não vai ficar muito legal. Então, vou falar dessa experiência que eu tive aí, que tá com as coisas na cabeça e vou falando sem roteiro mesmo. E deu no que deu. Eu sei lá, cara, eu tenho a tendência a olhar pras coisas que eu faço e achar que tá uma bosta, mas eu acho que tá melhor do que o outro, pelo menos. E bom, você provavelmente percebeu que eu tô aqui num cenário diferente. E sim, eu voltei pra... Você que já é mais antigo no canal, deve se lembrar que aqui era que é o meu quarto, né, no caso. Que nas férias eu não fico em casa, mas eu voltei porque as aulas começam, infelizmente, segunda, que é quando você está assistindo esse vídeo, provavelmente. Pelo menos ele sai segunda. E aí, porra, eu tô gravando ele na sexta. E agora vai ter aula nessa desgraça. Eu espero que o canal não seja prejudicado. E agora vai ter aula, vou começar a trabalhar provavelmente. Então esse canal aqui vai me fuder. Mas pela causa vale, né? Então aquele sacrifíciozinho pela causa. E é isso, cara. A questão aqui, o que vocês acharam do ângulo? Eu acabei de perceber porque eu não queria chegar aqui e meter a mão, né, no meio do vídeo. Mas eu acho que seria melhor se ficasse um pouco mais assim, mais baixo. Porque senão fica muito espaço pra cima do rosto, né? E aí fica meio esquisito. Mas assim, parece, sei lá. Eu prefiro que grave de cima, que eu odeio que me grave de baixo. Eu sei que tem uma questão que tava meio de baixo da outra vez, né? Que agora eu tô usando o suporte. Eu sei que tem uma questão que fala, o Nando Moura grava o vídeo de cima pra baixo. Não, de baixo pra cima. E outros youtubers também pra dar um aspecto de autoridade. Mas eu me sinto muito menos confiante quando tá me gravando de cima pra baixo. Talvez que eu seja meio gordo. Mas sei lá, cara, eu não gosto que me grave desse ângulo. Eu prefiro esse ângulo de cima, assim, sei lá. O que vocês acham desse ângulo? Claramente tá melhor, né? E outra coisa, o suporte. Eu tava usando um suporte de mesa, tipo, que ele fica na Cara, eu meti o dedo no café porque eu fui botar a mão. Ele fica aquele que é tipo um tripézinho e só segura o microfone. Esse aqui é o braço. Ele fica melhor porque fica mais perto da boca. E aquele outro tava ficando meio baixo, às vezes, o áudio. E eu tava tendo que aumentar. E eu esqueci de abaixar a sensibilidade. Então pode que esteja estourando o vídeo inteiro. Deixa eu mudar aqui. Acho que essa é a sensibilidade correta, né? Que aqui, ó, essa é a sensibilidade correta. Vocês vão ter que tancar o vídeo na sensibilidade errada. Mas é isso, porque ficava estourando e o ruído ficava demais. Agora o áudio deve ter ficado bem melhor agora nos últimos segundos do vídeo. Mas é isso. Comenta aí alguma coisa, dá like, dislike. Se você assistiu até aqui, obrigado, porque eu só tô enrolando.
Que saudade de fazer podcast. Saudade de fazer podcast, mas eu não tenho pauta pra fazer um podcast inteiro. Então vou enrolar nos vídeos. Eu sei que eu tento ser o mais sucinto, mas tipo, alongando sobre falar sobre alongações. Cara, às vezes eu assisto o canal do Negão, do. Como que é o nome do. Alessandro. E, cara, eu acho incrível como que, tipo, ele consegue. Tem a pauta, né? Ele começa o vídeo falando de outra coisa. Quando ele introduz a pauta, ele começa a falar de outra coisa. E, tipo, a pauta fica de canto. E ele fala da pauta lá no meio do vídeo, pro final. Tipo, ele consegue prender retenção. Pelo menos eu fico lá até o final. Mas, tipo, eu fico, caralho, me dá agonia, sabe? Porque eu fico vendo, assim, quando eu vejo vídeo de política e tudo mais, eu meio que vejo estudando, sabe? Tipo assim, vendo. Se eu assistisse esse vídeo aqui, eu ia achar uma bosta, porque eu tô vendo que eu tô fazendo tudo errado aqui mesmo. Mas, é. Eu vejo, tipo, meio estudando, assim. E aí, tipo, eu vejo, caralho, cara, o cara não introduziu a pauta rapidamente, não tá falando dos pontos principais do começo do vídeo, já tá. Tipo, caralho, meu, como que esse cara consegue, tá ligado? E ele consegue, tá aí. Então, sei lá. Às vezes eu gosto de ver essas enrolações, às vezes vocês estejam gostando. Ou não, se não estiver gostando, por que você tá aqui, né, cara? Quem não estiver gostando deve ter ido embora já. Mas eu não vou começar a fazer um podcast aqui, já vou terminar, porque já foi coisa demais já. Então, se você gostou, like. Não gostou, dislike. Comentário, por favor, se inscreve. Deu uma subida de inscritos, acho que a gente chegou em 304 e depois voltou pra 301. Por que vocês se desinscreveram, cara? O que eu fiz? Eu falei alguma merda, vai? Se não gostou de algum último vídeo recente, cara, o que eu fiz? Mas é isso, falou e tchau. Já enrolei pra caralho.